Para a gente começar, vamos falar da nossa reflexão. Quando você se compara, você perde. Uma reflexão curta, direta e para você realmente pensar nisso. Sempre que você está se comparando com outra pessoa, com uma outra situação, você vai perder. Coloca isso na sua mente. Faz sentido? Coloca um coraçãozinho aqui se isso faz sentido para você. Quando você está se comparando com outra pessoa, seja alguém da sua família, alguém da sua área de trabalho, você sempre vai perder. Sempre vai perder. Então, qual é a melhor comparação? Qual é a melhor comparação que você pode estabelecer? A melhor comparação é com você mesma. É com você mesmo. Com quem você foi ontem. Essa é a comparação mais justa. Essa é a melhor comparação, a comparação que realmente vai acrescentar na sua vida. Quando eu fico me comparando, nossa, olha lá, tem uma outra pessoa que faz a mesma coisa do que eu sempre vou perder. Eu sempre vou perder. Então, compare-se, acostume-se a se comparar com quem você foi ontem. Porque isso é a melhor maneira de você identificar a sua evolução. O quanto você evoluiu, o quanto você talvez tenha que melhorar em alguma área, é a melhor comparação. A gente vai falar a partir de agora sobre o tédio, os perigos do tédio na sua vida. E aqui uma primeira constatação que eu tenho certeza que você vai entender, você vai compreender. Faz sentido isso para você? A gente vive no piloto automático. A gente se acostumou a viver no piloto automático. Coloca aqui para mim se você se identifica com isso, sim ou não. Você hoje, olhando para a sua vida, você percebe que você está no piloto automático? Coloca aqui para mim se sim, se você se identifica com isso. E a gente precisa entender por que nós estamos no piloto automático. Primeiro que nós fomos adestrados, adestradas a fazer. E se tornou um condicionamento que você não consegue muitas vezes interromper. Obrigado, Eduardo, a Poliana, a Cris, a Camila bem menos, legal Camila, a Aline sim, a Yara sim. A gente foi adestrado a fazer. E quando a gente nasce, muito provavelmente você chegou numa família que também já estava nesse piloto automático. Você já vivia, né? A tua família já vivia nesse piloto automático de fazer. Pais acelerados, papai e mamãe acelerados, fazendo muitas tarefas, talvez com outras crianças, outros irmãos, lutando ali pela sobrevivência, fazer. E aqui tem uma primeira constatação que eu quero que você reflita. Teoricamente, os pais, as mães, deveriam estar a serviço dos seus filhos. Teoricamente, eles deveriam estar a serviço dos seus filhos. E talvez você diga para mim o seguinte, não, gata, mas eu faço tudo pelos meus filhos. Eu faço absolutamente tudo por eles. Será mesmo? Porque a grande realidade é que com esse piloto automático, esse modo de vida no piloto automático, as crianças, elas sim, acabam ficando disponíveis para os pais. Ou seja, as crianças acabam muitas vezes precisando se adaptar às demandas dos pais. Faz sentido isso para você? Coloca aqui o coraçãozinho se isso faz sentido para você. Acontece o contrário. Acontece exatamente o contrário. Os pais é que deveriam estar disponíveis para os filhos, mas não. Os filhos é que acabam sugados pelas demandas dos pais. Acabam totalmente sugados por essas demandas. As crianças acabam se adaptando à rotina dos pais. E talvez você fale o seguinte, ô gata, mas a vida é assim. A vida é assim, eu aprendi desse jeito. Eu tenho boleto para pagar, gata. Não dá para eu ficar 100% disponível para o meu filho. E aqui eu não quero te julgar, longe disso. Uma coisa que eu aprendi ao longo aí da minha trajetória, principalmente através da hipnoterapia, é não julgar. É não julgar. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu desafio. Mas aqui a gente precisa colocar foco
em algumas questões que vão te incomodar. A criança, por exemplo, ela vai muitas vezes cedo demais para uma creche, para uma escola. Ô gata, mas eu preciso trabalhar, o meu marido precisa trabalhar, a gente não tem com quem deixar essa criança, é melhor deixar numa creche do que deixar sozinha, ok? Mas a gente precisa entender que a partir dessa ação, você, na verdade, não está disponível para o seu filho. Você está dentro da sua luta de sobrevivência, na sua luta para você ganhar a vida, mas uma realidade que não dá para esconder. Você está perdendo. Você está perdendo provavelmente essa conexão com o seu filho. E isso, claro, que vai gerar lá na frente alguma perda. Alguma perda. O Gata, quer dizer que então todas as crianças que foram para a escola cedo, elas serão problemáticas no futuro? Não, não significa isso. Mas vai sempre existir uma possibilidade de que essa conexão ela tenha sido quebrada. Tudo bem, está fazendo sentido isso para você? Coloca aqui o coraçãozinho se isso está fazendo sentido para você. Quando a gente entra nesse piloto automático, a gente muitas vezes não entende por quê. E aqui é uma coisa importante. Ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história, nós nos acostumamos a não questionar mais e a se conformar. Nós nos acostumamos a não questionar e simplesmente a gente se conforma. A vida é assim mesmo. Você se identifica com isso? Talvez você se identifique com isso. E a escola, quando a gente fala principalmente da escola, a criança indo cedo para a escola é um grande agente adestrador. A escola é um grande agente adestrador. Um grande agente adestrador. E para você entender, a escola que a gente tem hoje, a escola tradicional, ela... Eu não sei se tem professoras aqui, professores, pedagogos, pedagogas, mas eu vou te falar porque é o que eu aprendi ao longo da minha trajetória, não apenas como pai, mas por ser casado com uma grande pedagoga que é a Janu, a minha esposa. Aliás, sigam a Janu, você que tem filhos pequenos, Janu Cristino, é uma grande pedagoga, estudiosa, e eu entendi muito o quanto a escola tradicional ela está defasada. E a escola tradicional ela foi criada há mais de 2 séculos para atender uma demanda da Revolução Industrial. Quando a Revolução Industrial surge na Inglaterra, existia uma demanda por pessoas para fazerem o quê? Fazerem aquelas tarefas repetitivas. Sei lá, apertar um parafuso. E era necessário um mínimo de escolaridade, talvez de entendimento e de compreensão, que era a ideia da escola. A escola tradicional, a escola que a gente tem hoje, é praticamente a mesma escola que foi criada lá na Revolução Industrial, lá no século XVIII, no século XIX. E aqui é importante que quando você pensa na escola, a gente foi adestrado a partir de 2 comandos muito simples. 2 comandos que você entende muito bem. E esse comando é esse aqui: punição e recompensa. Punição e recompensa. O que isso significa? Quando você, por exemplo, ia bem na sua escola, quando você passava de ano, você era recompensada. Primeiro, por passar de ano, por avançar. Era uma maneira da escola falar: parabéns, você obteve o sucesso, você conseguiu atingir o objetivo que a escola colocou para você. Então, a mamãe ficava feliz, o papai ficava feliz, ótimo, você era recompensado. Agora, a punição, qual era? Puxa, obrigado, Felipe, eu ia pedir exatamente isso, Felipe está muito conectado. Digita aí, punição e recompensa, como o Felipe fez aqui, para você não esquecer isso, esses 2 comandos. Agora, quando você não ia bem, tipo eu aqui, eu era um péssimo aluno, você era punido. A mamãe ficava brava, o papai ficava bravo. E muitas vezes o que acontecia? Dentro da própria escola, você
tinha aí uma espécie de segregação. Quer dizer, você ali já era meio que taxado como talvez não tão inteligente quanto os outros, você não conseguia desempenhar como os seus colegas. Por isso que a comparação, como a gente falou aqui na frase do dia, na reflexão do dia, a comparação, quando você se compara com o teu coleguinha, como você se comparava lá na escola, você sempre vai perder. Você sempre vai perder. E essa comparação vai acabando com o quê? Com a sua autoestima. Você vai se sentindo cada vez pior, inferior, e a escola vai reforçando isso. A escola vai reforçando isso. E aqui fica uma lição muito sutil que a gente aprende ao longo da vida. Quando eu sou punido, eu corro um risco. O risco de não pertencer. O risco de não estar no grupo. A escola traduz isso muito bem. Na minha história, eu repeti o segundo colegial. Eu repeti de ano o segundo colegial. E o que aconteceu? Quando o meu desempenho escolar não atingiu o que a escola queria, os meus amigos seguiram em frente. E eu não. Eu fiquei fora daquele bando, daquele grupo. Ou seja, mexe com o nosso instinto mais básico, que é o de sobrevivência. Mexe com o nosso medo de rejeição, o medo de não pertencer. Faz sentido isso para você? Então a gente foi já adestrado desde a escola a punição e recompensa. E para não ser punido, qual seria o caminho mais fácil para não ser punido? O caminho mais fácil, escreve aqui, aceitar as regras. Coloca aqui, aceitar as regras. O caminho mais fácil é, qual é a regra que a escola tem? Ah, você tem que ter a média 5, a média 7. E aí a gente já se acostuma a aceitar as regras dos outros sem saber se elas realmente nos servem. A gente aprende, através desse adestramento que é brutal e que é reforçado pela escola, a aceitar as regras que nem sempre elas são boas para a gente. A gente vai aceitando essas regras como se essas regras fossem um caminho seguro para que eu não corra o risco de não pertencer. Porque para sua mente de sobrevivência, e aqui lembra de algo que eu sempre falo aqui praticamente todos os dias, tudo se trata de sobrevivência. Tudo se trata de sobrevivência. Quando eu entendi na minha vida a importância de como a nossa mente, o nosso cérebro funciona, as coisas começaram a ficar mais leves para mim. Eu parei de me culpar. Eu parei de me punir muitas vezes. Por que eu estava no piloto automático? Por quê? Porque eu queria pertencer. E para você que se identifica, para você que hoje vive no piloto automático, você precisa entender que esse é um comando, esse é um adestramento que você recebeu ao longo de toda a sua vida. E onde a escola foi o quê? Foi alguém, foi um agente adestrador muito intenso. Muito intenso. Então a gente aprende que quando eu sigo as regras, eu não sou punido. Quando eu sigo as regras, eu continuo dentro do grupo. E aí a gente vai aceitando várias regras. Estuda muito na escola para você entrar numa faculdade. Estuda muito na faculdade para você conseguir um bom emprego. Trabalha muito nesse emprego para você ganhar dinheiro. Ganha muito dinheiro para você comprar uma casa. Compra uma casa, continua ganhando dinheiro para você ter uma família. Casa para você ter filhos. Tenha filhos para você ter netos. Trabalhe muito para você ter uma boa aposentadoria. Essa é uma vida no piloto automático. Faz sentido isso para você? Excelente, Felipe. O Felipe escreveu aqui, é libertador, porém não é fácil. Não é fácil, Felipe. Você sair desse piloto automático. Não é simples. E é por isso que ter blindagem emocional, ter o controle das suas emoções é essencial. Se eu não tenho o controle das minhas emoções, o que acontece? Eu entro nesse piloto automático. Por quê? Você mudar a sua vida, sair do piloto automático, é um movimento antinatural. Não é um movimento natural, porque a sua mente, ela quer garantir a sua sobrevivência.
E para sobrevivência, e para garantir essa sobrevivência, uma coisa é fundamental. Escreve aqui: economizar energia. Economizar energia. Economizar energia é fundamental para que você sobreviva. Isso de acordo com a tua mente, essa mente, esse cérebro configurado lá através da evolução dos nossos ancestrais. Porque eu precisava ter energia para lutar com o predador, ou para fugir, ou para ficar paralisada por horas e horas e horas. Só que hoje você não tem esse predador, só que o seu cérebro, ele não evoluiu. É um cérebro fantástico, mas ele não evoluiu. E com isso, o que acontece? O natural é você sempre estar economizando energia. O natural é você estar no Netflix todos os dias tomando Coca-Cola e comendo pizza e não fazendo absolutamente nada. Ou seja, viver no tédio é tudo o que a sua mente quer. Por isso que se você não tiver blindagem emocional, se você não tiver o controle das suas emoções, o que vai acontecer? Automaticamente a sua mente vai te levar para onde? Para esse modo de economia de energia. E o melhor modo de economia de energia para sua mente qual é? É aquele ambiente, é aquele cenário que ela conhece. Por isso que fazer uma transição de carreira, eu não sei se alguém aqui pensa em fazer uma transição de carreira. Se você pensa, se você está insatisfeito com o que você está fazendo hoje, escreva eu aqui. Para fazer uma transição de carreira, você precisa ter duas coisas. Você precisa ter uma estratégia, e às vezes o papel de um mentor vai ser fundamental para te direcionar, para te dar clareza. E dois, você precisa ter blindagem emocional para suportar o processo. Porque durante o processo, muitas coisas vão acontecer. Para quê? Para você desistir. Ontem eu estava falando com uma mentorada minha, ela está até aqui, eu não vou falar o nome dela porque eu não sei se ela quer que eu fale, mas eu vou falar a história só. Ela está nesse processo de transição. Obrigado aí para todo mundo que está colocando o eu aqui. Muito bom saber que você está incomodada com a tua vida hoje e você agora começa a procurar, a agir, a procurar maneiras de você sair desse piloto automático. E essa minha mentorada, ela está fazendo essa transição e ela está construindo isso. E aí numa conversa com um familiar, o familiar... Ah, beleza. Obrigado, Cris. É a Cris Marchiori que está aqui, inclusive. A Cris me contou ontem, né, que ela teve um momento de baixa nesse processo. No domingo, ela conversando com a irmã meio que detonou tudo que ela está fazendo. Não, isso não vai dar certo, isso não faz. E é por isso que ter a blindagem emocional é importante. Por quê? Porque no meio desse processo, muita gente vai falar para você, não, isso não vai dar certo. Continua aqui nesse caminho, esse caminho seguro. E essas pessoas não fazem por mal. Presta atenção no que eu vou te falar. Algumas até fazem, mas a maioria não. Por quê? Porque elas se preocupam genuinamente com você. E o caminho que elas conhecem é o caminho seguro. Elas não conhecem o outro lado que você está querendo chegar. Então toma muito cuidado para você, muitas vezes, não criar batalhas que você pode evitar. Por quê? Porque essas pessoas não estão na mesma página que você. É você que está aqui. É você que está aqui expandindo a sua consciência. Não é a sua irmã, não é seu irmão, não é o seu marido, não é a sua esposa. É você que está aqui. Então entenda que você também precisa compreender isso. E é por isso que blindagem emocional é essencial para você ter o controle das suas emoções. Porque senão você só reage e você talvez no primeiro desafio você perca a motivação, você desista. E aqui uma coisa que a gente vem falando durante essa temporada. Desistir se tornou um hábito na sua vida. E aí você precisa avaliar, será que desistir mais uma vez vai te trazer algum benefício ou apenas vai te machucar ainda mais? Faz sentido isso para você? A Cris escreveu aqui, ó, o caminho pode ser seguro, mas não traz alegria. Pois é. E quando você não tem alegria, as coisas ficam muito mais difíceis.
Você começa a entrar nessa linha do tédio. E aqui, o que te levou à linha do tédio? O que te levou à linha do tédio foi o quê? O medo de não pertencer. O medo de não pertencer. O medo de ser rejeitada pelo grupo, pela família. Como assim você vai mudar a sua vida? Como assim você vai sair desse relacionamento? Calma, calma, casamento se ajeita. É apenas uma fase. E você vai aceitando isso como uma grande verdade. E essa linha do tédio, ela é extremamente perigosa. O medo de arriscar é extremamente perigosa. É perigoso, extremamente perigoso. E aqui, eu quero que você entenda uma coisa que está na nossa natureza. Nós não fomos, não está na nossa natureza viver no tédio. E aqui uma coisa importante, tédio é diferente de ócio. Tédio é diferente de ócio. O ócio, ele é necessário muitas vezes. Você não precisa estar o tempo todo fazendo. Você precisa descansar às vezes. E às vezes descansar é simplesmente não fazer absolutamente nada. É você olhar para uma árvore e ficar olhando para essa árvore. É você, muitas vezes, deitar na sua cama e ficar dormindo. O ócio é importante nesse processo. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então entenda que o tédio, ele acontece na sua vida e já talvez há muito tempo, e agora que você está se dando conta que a tua vida está estagnada, que a sua vida paralisou em qualquer área que seja, isso é um movimento que não é natural da nossa espécie. Por quê? O Homo sapiens, nós só chegamos até aqui hoje, por exemplo, a esse momento de uma live como essa, onde aqui, ó, mais de 40 pessoas, tem gente, coloca de onde você é aqui, só para eu dar para eu saber de onde você é. Pessoas de vários lugares do Brasil, tem gente de outros lugares talvez do mundo aqui. A gente só chegou a esse nível de tecnologia, por quê? Porque nós usamos da criatividade, a criatividade está com a gente desde que nós nascemos, e também da coragem, do agir com o coração. Olha só, Poliana de Santa Catarina, a Mara de Rondônia, a Yara é de Guarulhos não, Itaquera, aqui em São Paulo, a Gabi, Rio Grande do Sul, a Luziana, Recife, a Nina, São Paulo, a Beth, Guarulhos, aqui onde eu moro, a Cris, Minas Gerais, o Felipe, Itaboraí, Rio de Janeiro, a Márcia, Alfenas, a Ana Paula, Fortaleza, Ceará, a Simone, Paraná. Olha só, foi graças a essa criatividade que a gente hoje consegue falar com várias pessoas ao mesmo tempo, de vários lugares do Brasil. Ó, a Verônica aqui de Guarulhos, minha vizinha, a Eunice de São Paulo. Ó, o Marcos, no Chile. O Barros 7004, Coatis, Rio de Janeiro. A Selma, Mato Grosso, a Yara, São Paulo, a Luzia, Bragança. Ó, a Gabi do Rio Grande do Sul, a Rondônia, olha só. Pois é, a Sônia de Minas Gerais. Entenda que viver no tédio, viver uma vida tediosa, não nos traria até aqui. Faz sentido isso para você? Se o nosso Homo sapiens lá ficasse só batendo martelo, batendo prego, provavelmente a gente não teria isso aqui. A humanidade não teria evoluído ao ponto de ter uma conexão como essa. Faz sentido isso para você? Então não está na nossa natureza viver no tédio. Nós, lá atrás, éramos caçadores-coletores, ou seja, a cada dia era uma aventura, a cada dia era um risco. A cada dia você tinha que lutar ali pela sua sobrevivência. Eu não estou dizendo que a gente tenha que viver nesse modo perigoso todos os dias, mas não é natural você viver no tédio anos e anos e anos. E qual é o problema? O problema é que uma vida no tédio, presta atenção que agora é a parte mais importante aqui que eu vou te falar. É a parte mais importante. Viver no piloto automático é o maior risco que existe. É o maior risco que existe. E agora você vai entender por quê. Viver no piloto automático é o maior risco que existe.
Lembra que para sua mente tudo é sobrevivência? Para que você fique viva, a tua mente o tempo todo está rotulando o que você fez, o que você faz, de duas maneiras: dor e prazer. Dor e prazer. Puxa, estar aqui na live é um prazer. Para algumas pessoas pode ser um prazer, para outras deve ser dolorido ouvir as coisas que eu falo. Dor e prazer. O tempo todo a tua mente está rotulando isso, porque é uma maneira dela identificar rapidamente se você está em perigo ou não. Quando eu vivo muito tempo no tédio, a minha mente começa a identificar que ali existe um problema, existe uma dor. E aí o que ela precisa fazer? Ela precisa te tirar dessa dor rapidamente e te jogar para um prazer. Ela precisa tirar você daquele momento ruim para que você sobreviva. E aqui a gente dá de cara, escreve aqui, prazeres de curto prazo. Escreva aqui, a gente dá de cara com os prazeres de curto prazo. E os prazeres de curto prazo é que acabam arrebentando a nossa vida. Um prazer de curto prazo, por exemplo, a bebida alcoólica. Eu estou na dor, a minha vida, o meu trabalho, eu estou estagnada profissionalmente, é um tédio, não aguento mais fazer isso todos os dias. Aí quando eu saio do trabalho, eu vou para um bar. E hoje a oferta de bebida alcoólica é aos montes aí, né? Aos montes. Ou eu vou comer a comida mais pesada para compensar a energia que eu gastei. Porque quando eu estou em dor, eu estou gastando energia. Eu estou usando o meu autocontrole para me manter ali. Quando você vai para o teu trabalho, talvez infeliz, você está fazendo um esforço gigante, gigante para se manter. Boa, Georgia. Cigarro. Cigarro é um outro prazer de curto prazo. Compras, compulsão por compras, também é um prazer de curto prazo. Eu vivi isso muito. Eu estava em dor, eu ia para um prazer de curto prazo. Comprar para mim era um prazer de curto prazo. Eu passava horas, às vezes, no shopping, só para sair com uma sacola na mão. E aquilo aliviava a minha dor. Aliviava a minha dor. E é isso que faz o quê? A sua vida degringolar. Seja através de uma alimentação ruim, do uso excessivo de álcool, o exagero de comida, sexo e drogas. Ou seja, você está estragando o quê? O teu corpo, o teu emocional, porque você se sente mal quando você, por exemplo, falha numa dieta, quando você não consegue resistir a um simples doce, quando o doce te vence. E aí o que acontece? A tua autoestima ela vai sendo abalada e você vai perdendo a confiança. E sem confiança não há ação. E sem ação não há transformação. Para você transformar a sua vida, você precisa agir. Você precisa agir. Faz sentido isso para você? E a sua vida você vai perdendo o controle da sua vida, por quê? Porque aí você vai gastar mais do que você deveria, você vai entrar em dívidas e aí aquilo vai alimentando toda essa infelicidade na sua vida. Por isso que você vai precisar, além da blindagem emocional, para você sair desse piloto automático, claro que você precisa do quê? Você precisa de coragem. Você precisa de coragem. Mas a coragem é o quê? É o agir com o coração. Você precisa botar consciência na sua vida hoje para entender que não está legal. Você precisa agir. Então, por exemplo, estar no resgate na semana que vem vai ser importante para você. Para você começar a compreender como você pode mudar a sua vida. Não existe mudança de vida se você não agir. E coragem é o agir com o coração. É você entender que a vida que você está levando hoje, essa vida onde você não questiona, onde você não se conforma, onde você está nesse tédio, essa vida não vai te levar a nada a não ser a quê? A dor. E quando você está em dor, automaticamente a sua mente te controla e te joga para um prazer de curto prazo. Quanto que você já não perdeu de vida? De vida. Porque você
foi para um prazer de curto prazo. Por exemplo, você... aqui, ó, boa, Felipe, você perde o controle da sua vida, vive no banco do passageiro. Exatamente. A Nina fez uma boa pergunta aqui, ó. Tédio é acomodação? Sim, tédio é acomodação. Porque uma coisa, Nina, é o seguinte, é eu estar confortável, mas feliz. O problema é que a maioria das pessoas estão acomodadas, infelizes. Elas estão acomodadas e infelizes. Uma coisa é eu descansar um tempo para recuperar a minha energia, mas eu seguir em frente. A outra é eu simplesmente apertar o botão do F 3 pontinhos e falar, a vida é assim. É o modo de vida Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Esse modo de vida Zeca Pagodinho é o modo onde a maioria das pessoas está. Elas estão levando a vida de qualquer jeito. Ah, tudo bem, pelo menos todo mês, todo dia 5 cai o meu salário aqui. Isso garante, claro, a tua segurança. Só que isso é o maior risco que você está correndo. Por quê? Porque aos poucos você está o quê? Você está destruindo o teu corpo, a tua mente, os teus relacionamentos. E de que adianta você ter 5 dias infelizes e 2 felizes? A gente está chegando aí na sexta-feira, vai ter o happy hour para muita gente. Muita gente faz o happy hour agora de segunda a segunda. Não é apenas na sexta-feira como era antes, né? E não estou dizendo que era melhor não, mas segunda-feira, essa foi a segunda-feira, à noite, eu passei, aqui em Guarulhos tem uma rua que tem vários bares. E de verdade, eu me impressionei. Eu não frequento bar há muito tempo, porque eu parei de beber álcool já há alguns anos. E eu me impressionei. Eu falei, nossa, a rua lotada numa segunda-feira de pessoas fugindo da realidade. Porque a grande verdade é, quando eu estou ali no prazer de curto prazo, eu estou me desligando da minha realidade, porque a minha realidade é muito dura. Eu não quero ver aquilo, eu não quero viver aquilo. O mesmo se aplica às drogas. Eu não quero viver essa realidade, então me dá qualquer coisa para eu sair dessa realidade que está me machucando. Por isso que você precisa agora entender o que você quer da sua vida. O que você quer da sua vida? Continuar nesse piloto automático e os anos vão passando. E aqui escreve aqui, 1 hora a conta chega. 1 hora a conta chega. Se ela já não chegou para você, 1 hora a conta chega. Ou você continua conformada ou você começa a questionar. Por isso que é muito importante isso aqui que eu vou colocar de novo para você não esquecer. A gente se acostumou a simplesmente não questionar mais nada. A gente se acostumou a se conformar. Agora, esse conformismo está te levando para onde? E é isso que você precisa entender agora. Faz sentido para você? Coloca aqui qual foi hoje o seu maior aprendizado. Coloca aqui para mim o seu maior aprendizado. Escreva aqui, eu quero saber qual foi o seu maior aprendizado. Deixa eu ver o comentário da Rutinha 297. E quando a gente tem que parar tudo em relação ao trabalho para assumir as rédeas da casa? Estou muito triste, sou enfermeira e tive de parar tudo para cuidar da minha mãe. Me sinto perdida e triste e perdida. Existem algumas situações da nossa vida, Rutinha, que a gente não tem controle. E existirão emergências. E eu tenho certeza que, nesse momento, a tua mãe se tornou uma prioridade na sua vida. Tempo é prioridade. Agora, você precisa entender uma coisa. Eu não sei qual é a tua situação, mas se você tem uma rede, se você tem outras pessoas que possam dividir isso com você, e aí talvez você fale o seguinte, não, eu tenho meus irmãos, mas eles não fazem nada. Aí é uma coisa que você precisa ter blindagem emocional, o controle das suas emoções, para muitas vezes ter essa conversa com a tua família, com essa rede, para ela te apoiar. E existem maneiras também
de você encontrar momentos de felicidade, mesmo que você esteja cuidando da sua mãe. Tudo precisa de estratégia. Tudo precisa de estratégia. Então, talvez você não consiga, nesse momento, atuar como enfermeira num hospital, que é o que você tem como profissão, mas você talvez possa encontrar prazer, felicidade, alegria em uma outra atividade. Tudo bem, Rutinha? Diz para mim se fez sentido para você. Deixa eu ver. Já chegou forte, diz a Dilza. A Georgia, o tédio não combina mais comigo. Excelente. Excelente, Georgia. Excelente. A gente precisa ter essa consciência. O tédio é o maior risco que a gente corre ao viver no tédio. Quando a gente vive no tédio, é o maior risco para a nossa sobrevivência no longo prazo. No longo prazo, a conta vai chegar. Barros, a blindagem emocional. A Georgia, coragem igual agir com o coração. A Poliana, não entrar no piloto automático porque acaba caindo no tédio, exatamente. A Cris, me manter forte diante dos obstáculos. A Georgia, prazer de curto prazo só alimenta a minha dor, excelente. A Nina, o importante é agir, sempre, Nina, sempre. O Felipe, ter blindagem emocional para sair do piloto automático, excelente, muito bom. A Cris, Rita, eu estou na mesma página, excelente. Fica bem, uma ótima quinta, um grande abraço, tchau!